Quando surge, pessoal, vamos embora, dando prosseguimento aqui a nosso vídeo aula de Excel, tá? Então, na última aula reforçamos aí o conceito então das fórmulas de percentuais, né? Calculando um percentual em cima de um total geral, né? E também passando o conceito do cifrão para dentro de uma célula, né? A importância dele, de uma trava de um cifrão dentro da célula, né? Para a gente aí conseguir reforçar, né, a importância dessa inserção para a gente trabalhar com fórmulas mais complexas daqui em diante, tal, né? Porém, a gente está indo aí com bastante calma aí no nosso curso, né? Estamos procurando aí fazer da forma mais didática possível, né? E aproveitando aí, peço tua ajuda aí em relação ao nosso canal, Carlos Alexandre CLX Prodigy. Se inscreva, deixa o like aí no canal se você gostou do conteúdo, né? Mas a grande importância aqui é passar o conceito e fazer com que você aprenda aí, né, novas situações aí, né? E espero que esteja ajudando vocês aí, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso conceito aqui do cifrão, né? Do nosso conceito de criar uma célula alternativa para poder calcular, né, outras fórmulas ou outras representações de cálculo, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma de economista ruim aqui, ou de, sei lá, alguma coisa que aconteceu na economia e ter que aumentar o preço dos produtos, né? Tomara que isso não aconteça na realidade, embora a gente sabe que aqui no Brasil acontece, né? Mas vamos criar uma célula percentual de inflacionário, tá? Para deduzir no valor total, ou seja, para ser adicionado no valor total, para a gente trabalhar um pouquinho mais a questão aqui do cifrão, tá? Até a gente concluir essa parte aqui do conceito dessa planilha, né? Até vamos totalizar aqui depois uma forma nova aqui de inserir uma caixinha de forma aqui automática para a gente trazer o total, né? Dá uma formatadinha aqui bonitinha para a gente trabalhar um pouquinho mais a partir do visual também, tá? Vamos ver nosso vídeo aqui, se ele não cai, beleza, tá correndo. Então é o seguinte, eu lembro que nos primeiros vídeos dessa planilha aqui, eu tinha mostrado a parte aqui do mesclar centralizar, né, transformado esse título numa célula somente, né. Então eu gostaria de utilizar essa linha aqui, a primeira linha em branco, para a gente criar uma célula aqui de um valor, para a gente deduzir aqui para a coluna de valor total, tá? Então eu vou fazer o seguinte, com o meu cursor eu vou clicar aqui na célula H1, tá? Eu vou dar todas as bordas aqui, tá? Ele vai preencher minha borda aqui, ele cortou um pouquinho no H aqui porque eu estou na primeira linha, tá? Para deixar mais bonitinho, vamos fazer aquele conceito que a gente aprendeu, né? Aperta a linha 1, né? Meu Ctrl+, ele insere uma linha, né? E aí ele ficou uma linha aí em branco, né? Bem bonitinha aí para a gente colocar aqui um valor percentual, a gente calcular aqui com o valor total, tá? E aqui eu vou colocar a notícia ruim, tá? Percentual inflacionário dos itens, tá? Aí o que acontece, pessoal? Quando eu digitei aqui na célula F2, tá? Ele pegou o F2 e o G2 junto, né? Embora o endereço tenha ficado endereçado só no F2, tá? Aí reforçando um pouquinho aquela questão do mesclar centralizar, né? Se eu mandar mesclar, ele vai mesclar entre o F e o G, vai deixar só o F2 e vai ficar meu cara aqui. Eu vou dar um Ctrl N, Ctrl I, né? Ele deu negrito, deu o itálico, tá? E aqui a gente vai jogar uma caixinha agora aqui de percentual. Eu vou até deixar de vermelho aqui, tá? A cor da fonte vermelha, porque percentual inflacionário é aquele que aumenta no produto, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui agora, pessoal. Digamos que, é claro que aqui vai ser um exemplo muito vago, né? Muito básico, né?
E quando a gente entrar nas fórmulas C, nas fórmulas condicionais, né, ou nas formatações condicionais, a gente vai entender que essa coluna de categoria é muito relevante, né? Então, pode ser que uma categoria tenha um percentual inflacionário, outra tenha outra, né? E a gente vai assim considerar isso um pouquinho melhor para as fórmulas condicionais, tá? No caso aqui nosso, a gente vai estar jogando um percentual inflacionário dedicado da célula H2 e calcular em todos os itens, tá? Para a gente reforçar um pouquinho essa ideia aqui do conceito do cifrão, né, nas fórmulas, para depois a gente para fazer aqui um cálculo básico do que a gente mudar aqui de percentual, né? E aí a gente encerra aqui com jogando uma data aqui em forma automática e fazendo aqui uma caixinha básica aqui de forma para a gente fazer um valorzinho total aqui, tá? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, digamos que o nosso item, que os nossos itens, né, teve um reajuste aí e vai aumentar 1,50%, tá? Aí eu digito, foi aqui simplesmente no meu teclado, selecionei a célula H2, tá? E digitei 1,5, tá? Só que eu quero deixar ele já no padrão do formato, eu quero deixar ele já no padrão de formato percentual. Então lembra das últimas aulas, né? Trabalhamos bastante, né, esse conceito aqui da formatação. Aí digitei 1,5 e quero transformar em percentual. Repare que quando eu digitei 1,5 e clicar em percentual, tá? O que ele fez? Ele vai jogar já a conversão. Ele converteu o meu valor de 1, né? Lembra que a gente mostrou aqui, né? Quando a gente arrastou a fórmula aqui, jogando 1 aqui e transformando em percentual, ele dá 100%. E aqui ele fez a mesma coisa. Eu digitei 1,5, né? E ele entendeu já a conversão para 150%. Só que eu não jamais vou querer jogar 150% de inflação em cima de um item, né? Ninguém ia comprar mais coisa no mercado. Então eu vou fazer o seguinte, como ele já transformou em percentual, eu vou simplesmente novamente com o meu teclado apertar 1,5, tá? E dar um Enter. A hora que eu dei um Enter, ele subiu para 2. Por quê? Ele até ajustou agora, mas é porque ele está com o formato de uma casa só, ou seja, está aparecendo um dígito só. Aí lembra a casa de aumentar e diminuir recurso aqui, ó, nas casas decimais? Eu vou aumentar mais duas casas, certo? Apertando a setinha para o lado esquerdo, volta nas aulas que a gente reforçou bastante essa questão das casas decimais, né? E aí ficou aqui 1,50%, né? Conforme ajustado. Agora nós vamos fazer uma fórmula de cálculo para calcular em cima do total, né? E consequentemente vai ter um outro total aqui, tá? Então é o seguinte, pessoal, beleza. Ajustei aqui então o meu percentual inflacionário, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou jogar esse percentual inflacionário em cima dos valores totais aqui, tá? E para isso a gente vai mexer na fórmula. Lembra que nas primeiras aulas a gente mostrou lá um basicão lá que fazendo uma fórmula soma eu consigo manipular essa fórmula, incluir mais cálculos em cima, né? Isso mais para frente nas fórmulas mais complexas a gente vai entender, né? A junção dessas fórmulas, vamos ajuntar bastante fórmulas aqui para a gente fazer aqui um padrão tal e jogando aqui, tá? Bom, aqui é o seguinte, eu vou querer continuar essa fórmula de valor total aqui para poder dar o preço já reajustando para o valor inflacionário, tá? Do 1,50% para cada item, tá? Para ele já calcular aqui de uma forma automática, tá? Então, com o meu cursor, né, na primeira linha, você pode dar o F2, eu repito que eu não vou dar F2 aqui, porque ele não funciona aqui na questão do vídeo, né, não sei porquê, né, mas você pode dar o F2, ele vai entrar na fórmula, tá? Aí lembra qual era o meu sinal de vezes, meu sinal de multiplicação? É o sinal de asterisco, muito bem. Então eu vou apertar, vou continuar a fórmula aqui, né, depois do parênteses aqui, né, que eu entrei na fórmula, eu vou apertar o sinal de multiplicação, que é de vezes,
e vou selecionar o meu range aqui, que é o H2, que é a célula de 1,5% do meu reajuste, tá? Aí eu vou dar um Enter. A hora que eu dei um Enter, o que aconteceu, galera? Ele simplesmente pegou, então, a continuação da minha fórmula multiplicando quantidade vezes preço unitário, tá? E5 vezes, por F5, né? E multiplicou o meu percentual. Aí ele deu o valor que ele vai acrescentar em cima do preço original. Só que ele já trouxe aqui totalizado, então ele deu 51. Muita gente continua, prefere é, rever, né? Ter esse valor visibilizado aqui do lado, né? Ou seja, ela vai, insere uma coluna aqui e continua essa fórmula aqui para depois fazer uma fórmula de soma e tal, né? Sendo que a gente poderia fazer, ou melhor, faz dessa forma aqui, né? Pega o valor total, né? Faz vezes 1,50, né? E depois simplesmente pega o valor total do item G5 mais o nosso cara aqui e dá o valor novo aqui, que é de R$ 34,51. Muita gente faz isso, é uma questão, como eu falo, formatação, uma questão de visualização. Se você quiser continuar na fórmula original, né, ou seja, na mesma coluna, sem precisar fazer isso, você pode fazer o seguinte: você pode abrir a fórmula novamente, você dá lá o vezes a nossa célula, né, o H2, tá? E aí, como eu quero simplesmente acrescentar, adicionar, né, essa condição inflacionária para o meu preço original, eu vou então adicionar, sinal de soma adicionar, tá? E aí novamente eu vou repetir ou a fórmula multi, né? Ou simplesmente fazer uma multiplicação nova, tá? Então eu fiz vezes H2, que é o meu valor inflacionário, continuei com a soma e vou continuar. Vou pegar a minha célula de quantidade, tá? Vezes preço unitário. Aí agora eu vou dar um Enter. O que ele vai fazer? Olha que legal, ó. Ele vai pegar os 50 centavos que deu no valor original, né? Entre 4 reais, ou seja, entre quatro quantidades, né? 4 quilos vezes 8,50 tinha dado 34 reais. Só que se eu adicionei 1,5 de valor inflacionário, ele deu 50 centavos no meu cálculo, tá? Que ele voltou para 52 porque é uma fórmula que eu tinha continuado aqui, mas ele deu 50 centavos, né? Que somado a 34 reais, ou seja, deu 51 centavos, né? Deu 34,51 centavos. O meu representação aqui eu não vou mudar. Ele continua os mesmos 11% aqui, tá? Então, é essa forma de você continuar na mesma fórmula aqui em relação a uma representação única de coluna, tá? Agora lembra que na representação quando a gente fez, a gente utilizou o cifrão, tá? E que a gente tinha feito um exemplo que fazendo a fórmula aqui sem o cifrão e arrastasse para baixo copiando a fórmula dava erro. Vamos fazer aqui agora sem o cifrão, o que ele vai acontecer? Então beleza, eu achei a minha fórmula aqui, o meu preço reajustado agora é R$ 34,51, né? Eu vou dar um Ctrl C, eu vou selecionar algumas células embaixo e vou dar o Ctrl V. Olha o que aconteceu, ó. Ele continuou dando problema. Por quê? Porque lembra então a aula do cifrão? Que a gente disse que uma célula única, se eu quero incorporar para outras células, né? Se eu quero tornar o valor de uma célula origem, calcular para o restante, eu tenho que obrigatoriamente então fazer o cifrão, né? O nosso símbolo de cifrão, para travar a célula e calcular para todos, né? Então o que aconteceu? Quando eu arrastei, ele entendeu o H2 aqui, que é o 1,5. Porém o de baixo, ele já entendeu o H6, né? Ele entendeu aqui como zero, né? E aí não fez ele até fez o valor porque ele entendeu aqui como zero ainda, né? Porém aqui ele já deu o hashtag valor e já deu o problema aqui, ó. Por quê? Porque aí ele continuou, ó. H4 já não é nem uma célula de valor, é uma célula de texto, né?
e consequentemente ele vai dando problema porque eu não utilizei o cifrão, nosso amigo cifrão, tá? Então, o objetivo dessa videoaula é exatamente esse, é trabalhar novamente o conceito do cifrão. Se eu quero padronizar então esse camarada aqui, esse valor inflacionário para o restante do cálculo dos itens, então o que eu faço? Eu sei que o meu endereço então dele é o H2, tá? Se eu incluir ele na fórmula do H2, então é ele que eu tenho que prender, certo, pessoal? Então, lembrando o conceito da videoaula anterior, né? Clico entre a letra, tá? A letra que representa a coluna e o número que representa a linha, clico no meio deles com o meu cursor, né? E no teu teclado você aperta o F4, aí o F4 vai fazer esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do cifrão, cortando um nível atrás da letra e um nível na frente atrás do número, né? E aí eu dou um Enter. A partir do momento que eu dou o primeiro Enter na primeira célula, ele não muda absolutamente nada, porque eu não arrastei para baixo. Então, quando eu arrastar a minha nova inscrição de fórmula que eu fiz para baixo, aí ele vai fazer o processo inflacionário aqui do 1,50. Repare que o meu valor aqui é 12,40. Quando eu copiar a fórmula para baixo, esse valor ele vai mudar, certo? Ou seja, de 12,50 passou para 12,59 e ele já fez o reajuste, tá? Ele já fez o reajuste de todo o processo, de todo o valor inflacionário aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Como que é a importância então de jogar o nosso amigo cifrão, né? Travando a célula para calcular para todos os caras, entendeu? Então é esse o conceito, mais um reforço aí, né, da aula de cifrão, né? Coisa que a gente vai ver muito, repetindo, né? A gente vai ver muito nas fórmulas mais complexas daqui em diante, né? Vai ter fórmulas gigantes aqui que você vai ver muito esse cifrão travado aqui a partir do momento que eu quero travar as células, tá? Agora aqui ele fica como se fosse um painel de cálculo interativo, né? Então, se eu ajustei 1,50 para todos os itens e ele já fez automático, eu posso simplesmente vir aqui e mudar o meu conceito de valor. Se ele mudar para 2,85%, ele vai passar a fazer um novo valor. Ou seja, lembra que estava dando um valor aqui, ele já aumentou, tá? Se eu jogasse 10% aqui, ó, o valor já ia muito mais alto, tá vendo? Já ia para R$ 618 aqui, entendeu? Então, é isso, pessoal. Aí a prova dos noves, né? Opa, ele deu 100%. Vamos jogar 10% aqui, tá? Dá 339. Então, a prova dos 9, né? Seria basicamente isso. Seria você pegar quantidade, né? Vezes o valor unitário, daria os R$ 34, tá? R$ 34, tá? Pegando célula J5 vezes 10%, me daria R$ 3,40. Aí esses 34 mais 3,40, R$ 37,40. Tá vendo que bateu aqui os valores, ó. Até pintar de outra cor aqui para vocês verem. Então essa é a prova dos noves também, que você pode tirar aí no Excel para saber, né, essas dicas que eu dou aqui, para saber se uma fórmula que você escreveu, se o cálculo que você fez está correto com aquilo que você está querendo fazer, tá, pessoal? Então, ajustamos o nosso valor, né? Vamos deixar o 1,50 aqui, né? Que ninguém merece um percentual inflacionário de 10%, né? Então, a gente inflacionou 1,50% para cada item, né? Traduzido então na fórmula, multiplicando primeiro para ter a origem, né, da quantidade vezes o valor unitário, aí vezes o cara original, né, que eu quero inflacionar, travando ele porque eu vou jogar ele numa célula só, né, e aí mais, né, continuei a adição agora. Essa terceira situação é a adição para manter numa coluna só. Repetir novamente a quantidade e o valor unitário, tá?
para ele fazer o cálculo agora do novo valor inflacionário, tá? Então, como eu travei aqui o H2, né, que é o meu valor inflacionário, eu arrastei a fórmula até o final aqui para ele fazer o cálculo correto para todas as linhas, todas as situações. Ok, pessoal? Bom, para encerrar esse vídeo de hoje, vamos passar mais dois conceitinhos rápidos aqui, que aí já vai cair um pouquinho no conceito de formatação, tá? Mas formatação eu lembro muito bem nos primeiros vídeos, né? Eu disse você a liberdade de você estar formatando do jeito que você quiser, de acordo com os conceitos passados, tá? Mas eu vou passar um conceito aqui que é um pouquinho mais elevado de formatação, tá? Que você pode fazer no Excel e também que você pode treinar na tua casa, tá? A gente mesclou essa célula aqui, né? Deixou o título mesclado da primeira célula, né? E vamos melhorar agora um pouquinho a questão aqui do fundo, da cor, tá? Então, com o meu cursor selecionado aqui nessa célula, eu vou dar um botão direito, vou dar um formatar células, ele vai me abrir esse campo de formatar células. Eu vou clicar aqui na aba preenchimento, tá? Vou clicar em efeitos de preenchimento. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai me dar algumas opções de mudar a cor aqui. Eu vou jogar uma cor degradê aqui para ficar mais bonitinho, tá? Então na gradiente eu joguei duas cores, tá? Eu vou deixar aqui uma cor azul, tá? E uma outra mais escura aqui, um preto, tá? Mas você pode escolher aqui as cores que você quiser. Você pode fazer num processo gradiente horizontal, vertical, diagonal para cima, diagonal para baixo, do canto, tá? Eu gosto muito desse do canto, né? Porque ele dá um foco aqui como se fosse um foco de luz, tá? A gente vai ver muito isso em formatação condicional, tá? Nas aulas de formatação condicional, vocês vão entender bastante como que é esse processo aí das cores, tá? Aí eu vou dar um OK, né? Então repare, né? Dei efeitos preenchimento, mudei a cor 1 a cor 2, né? Selecionei essa opção do canto, dei um OK. Eu vou dar um OK aqui. Vamos ver o nosso vídeo que não tá, 22 minutos. E aí ele trouxe um degradezinho aqui mais bonito. Aí eu vou vir aqui na cor, mudar para uma cor mais clara, né? Vou mudar a minha fonte aqui, tá? Eu gosto bastante dessa fonte aqui, Impact, né? Mas aí são só perfumaria aqui, tá, pessoal? Só para mostrar um pouquinho aqui as formatações diferentes aí que o Excel conclui, né? Vou clicar aqui em exibição, vou tirar as linhas de grade, né? Lembra que tem uma aula dedicada a alguns menus que eu passei aqui, né? Vou tirar a linha de grade, tá? Desplegar a linha de grade para ele sair a linha de grade, para ficar mais bonitinho, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou alargar um pouquinho aqui, tá? Só para mostrar o conceito aqui, vou alinhar aqui no meio, tá? E aí eu vou fazer uma forma aqui, vou inserir uma forma aqui para a gente trazer esse total aqui de cima aqui para cima, tá? É claro que a gente vai explorar muito ainda com as questões de formatar tabela, de segmentação de dados ou de fórmulas subtotais tal. Não é para essa aula, mas essa aula aqui fica como um brinde. A gente vai fazer um negócio mais bem elaborado aqui, mais bonitinho para a gente trazer aqui, tá? Então, no teu Excel aí no menu inserir, você vai clicar em inserir, tá? Você vai clicar aqui, ó, formas, tá? Onde tem as formas de desenho. Aí você vai chamar qualquer forma aqui, mas eu vou chamar a fórmula retangular normal, tá? Poderia chamar a fórmula de elipse ou de retângulo arredondado, mas eu vou chamar a fórmula de retângulo normal, tá? E aí a partir do momento que eu cliquei e chamei ela, tá? Vamos clicar de novo aqui. A partir do momento que eu cliquei, ele acionou uma cruzinha aqui no qual eu posso desenhar ela onde que eu quero, tá? Então eu vou desenhar ela aqui, uma em cima do valor total, tá? Beleza, vou desenhar aqui, vou mudar a cor aqui nesse contexto, né? Aqui é o contexto, eu posso tanto preencher a forma da cor que eu quero, né? Se eu quiser fazer algumas formatações ingredientes, quando a gente fazer a aula de quiz, tá? A gente vai
montar um projeto de uma coisa, a gente vai entrar muito nesse contexto de formatação, tá? Hoje vai ser mais básico aqui. Hoje eu vou pegar essa formatação pré-definida já, tá? Vamos pegar esse amarelinho um pouco mais claro aqui, tá? Deixei um valor total aqui e vou criar uma aqui também para o nosso amigo representação, tá? Representação nós vamos criar aqui também. Para eu criar uma fórmula aqui da mesma cor, quase do mesmo formato, sem precisar fazer nenhum processo aqui, eu vou em Ctrl, tá? E Shift do meu teclado, tá? Aperto Ctrl e o Shift junto, né? Com a fórmula selecionada, Ctrl Shift e com o meu mouse eu vou acionar quando acionar essa cruzinha, né? Eu vou clicar uma vez e arrastar para o lado, tá? Repare que quando eu arrastar para o lado, ele vai arrastar no mesmo segmento, na mesma latitude, longitude aí, como você quer que chame, da linha, entendeu? Então, a hora que eu cliquei para o lado, ele trouxe para o lado, tá? Soltei, opa, deu algum erro aqui. Vamos de novo, Ctrl Shift, setinha para o lado, solto, ok. Aí eu só vou redimensionar aqui um pouquinho, tá? Só para ele ficar aqui no contexto legal aqui da caixinha, tá? Então, onde que eu quero chegar com isso? Como a minha tabela ela está um pouco para baixo, né? Os totais estão lá embaixo e eu não estou vendo aqui o total, tal. Eu estou querendo fazer uma representação aqui para ele trazer já aqui em cima para facilitar a minha vida, tá? Então, o que que eu faço? Eu criei duas fórmulas, tá? Quero pegar esses dois totais aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Em cima da primeira fórmula de total, eu vou clicar nela, tá? Me trouxe a caixa de nome retângulo 5, que é o nome do retângulo aqui que eu trouxe, né? Então, eu vou clicar na barra de fórmulas, tá? Com ele selecionado. Vou apertar o meu sinal de igual. Vou até a minha célula de total, onde está trazendo o totalizador, tá? E repare que quando eu cliquei, ele já trouxe aqui o cifrão. Nesse caso não tem necessário o cifrão, mas geralmente para formas ele traz, tá? Então ele trouxe igual ao G25. Dei um Enter. Olha que legal. Ó. Quando eu dei um Enter, ele já assumiu, tá? O total do meu total, né? O total do meu total é boa, né? Já assumiu o valor que está lá embaixo, eu não tô enxergando, tá? Então ele já trouxe aqui com a minha referência G25, tá? A mesma coisa eu vou fazer para a representação. Vou dar um igual, tá? Vou com o meu cursor lá embaixo, aciono 100%, tá? E vou dar um igual aqui, um Enter, ele também vai assumir aqui. Eu consigo também manipular isso aqui, ó. Consigo alinhar no meio, né? No centro, né? E ficar mais bonitinho aí, tá? Consigo, inclusive, né? Se eu apertar de novo selecionar, consigo mudar a fonte também, tá? Tem várias fontes aqui, né? Vamos jogar uma fonte aqui só para deixar um pouquinho mais bonito, tá? E beleza, pessoal. Isso aqui dá para esse ensinamento dá para vocês explorar bastante aí. É o começo, né? As primeiras pitadas aí das planilhas dashboards, né? Que a gente vai querer passar também mais para frente aí, embora eu não seja o rei do dashboard, né? Quem é a rainha, né? Na verdade, o dashboard é uma menina chamada Karen Abessio, né? Recomendo vocês assistir bastante o vídeo dela, né? Mas se você entende eu como um bom professor aí, fica comigo aí, a gente vai passando aí o que a gente sabe, né? Dá essa moral, ajuda a gente aí se inscrevendo e dando um like aí nos vídeos, tá? Só para completar e terminar essa aula, então, pessoal, a próxima aula então vai ser um contexto de contexto de colagem, né? Eu queria reforçar mais a parte de colar valores, colar fórmulas, colar formatos e planilhas, né? Só para encerrar, vamos fazer uma fórmula aqui, que é a fórmula de data, tá? A gente fez uma planilha aqui um pouquinho mais avançada, né, das planilhas das últimos conceitos que a gente viu, né? E vamos terminar ela, encerrar com uma chavinha de ouro aí, fazendo mais um ensinamento aqui, que seria uma fórmula data, tá?
Então eu vou utilizar a coluna A e B, tá? Utilizei a coluna A e B, eu vou mesclar ela, tá? Fazer o processo aqui de mesclagem, tá? E vou digitar essa fórmula nova aqui que a gente ainda não aprendeu, que é igual agora, tá? Aí eu vou abrir um parênteses, fechar um parênteses, dar um enter, e ele trouxe aqui a minha data, tá? A data de hoje, 12/11/2020, o horário que ele fixou a fórmula, que é 8 horas, 20 horas e 42 minutos, tá? Dei aqui um Ctrl N, posso mexer aqui também com a formatação, né? Posso mudar a cor aqui se eu quiser também, tá? E aí é o seguinte, pessoal, essa fórmula aqui ela é muito básica, né? A partir do momento que eu fizer alguma ação, der um Enter, atualizar uma fórmula e vai atualizar a fórmula aqui. É claro que numa situação de macro, uma aula mais avançada de Excel em macro, né? Eu consigo deixar essa fórmula um pouco mais automatizada, um pouco mais bonita, com outro visual e tal. Mas eu não vou entrar muito no contexto hoje, tá? Eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Senão ele encerra sozinho para mim, ele faz esse favor. Mas essa foi a aula então, pessoal, de uma planilha um pouco mais robusta, né? Aprendemos a fórmula multiplicação, aprendemos a colocar novos cálculos em cima de uma trava de célula, né? E espero que você tenha extraído muito conteúdo, né? Peço que na tua casa você faça esse treinamento, né? Você tente fazer essas planilhas, tal, né? E, e a gente tem o nosso e-mail, né? No canal aí aparece, acho que quando você coloca na página inicial do YouTube, né? Você pode estar escrevendo para mim também, pode estar mandando a tua planilha do trabalho e tal. A gente faz alguns serviços, eu faço alguns serviços personalizados também, né? Sob orçamento, né? Se for uma coisa muito complexa, a gente faz via orçamento. Se for uma coisa muito simples, eu posso fazer de boa, só para tirar dúvida, não tem problema nenhum, tá? Então vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante esse conteúdo aqui, tá? Você pode voltar a hora que você quiser para aprender mais conteúdo, né? E na próxima aula a gente vai ficar então com a parte de colagem, né? Vamos ensinar todo o conceito de colagem, né? Da forma correta, da forma usual. E depois a gente já começa a entrar aqui em filtros, né? Filtros e dados e consolidação de dados para a gente seguir com as fórmulas mais complexas aí do Excel. Tá ok, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do tempo que você está assistindo. Fiquem com Deus e tamo junto. Valeu!